A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 226 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias, né? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 26 até o capítulo 29, amém? Se você pode, separe um tempo no seu dia, faça essa leitura, deixe o Senhor falar com você, né, no profundo do seu coração. Eu creio que muita coisa boa você vai conseguir extrair desse texto. E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 29, dos versos 11 ao 13, amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Amém? Mensagem maravilhosa de Deus, né? Bom, nós temos visto aí como o povo tem resistido às profecias de Jeremias, né? Que são profecias que aos ouvidos humanos não soam muito bem, mas aos ouvidos de pessoas espirituais, essas profecias são claras, né? E são notórias de que são uma mensagem de Deus, né? Para o seu povo. No capítulo 26, nós vamos ver que durante o reinado de Joaquim, né, filho de Josias, que era rei de Judá, nós vemos que Jeremias é levantado para falar mais uma vez do templo de Jerusalém. Ele já havia sido saqueado uma vez pela Babilônia, e agora Jeremias vai dizer que novamente ele vai ser saqueado e vai ser atacado. Porém, como nós já sabemos, o povo apresenta grande resistência, principalmente alguns que eram envolvidos no sacerdócio e o povo que era envolvido com a família real, né? E nós vamos ver então que Joaquim, além de apresentar resistência, ele se levanta então contra Jeremias, né? Até mesmo para tentar prendê-lo e matá-lo. Mas algumas pessoas, enquanto ouviam o que Jeremias estava dizendo, tentaram se contrapor, se opor, né, ao rei Joaquim, apontando mais dois profetas que haviam profetizado a mesma coisa que Jeremias. E um era Miqueias e o outro era Urias. O profeta Miqueias chegou até mesmo a profetizar para o rei Ezequias, aquele lá que orou para Deus aumentar os seus dias de vida, né? E eles chegaram a dizer, olha, Ezequias ouviu as palavras de Miqueias e ele se arrependeu, buscou o Senhor, e o Senhor não abençoou Ezequias, não teve misericórdia dele. Por que nós não fazemos o mesmo, Joaquim? E Joaquim não dá ouvido. Então Joaquim manda prender o profeta Urias e mata o profeta Urias. Porém, Jeremias ele consegue escapar por grande influência, né, de Aicão, filho de Safã. Nós vamos ver então que Jeremias vai trazer mais uma profecia, dizendo que iria ser posto uma canga, né, sobre Jerusalém. E nós vamos ver então que Jeremias mais uma vez fala para o povo de Judá não dar ouvido aos falsos profetas que dizem que a Babilônia não iria dominar Jerusalém, que a Babilônia não iria dominar Judá, que eram todas palavras mentirosas. Se nós analisarmos esses dois capítulos, nós vamos descobrir algo interessante. Um falso profeta geralmente vem sempre com mensagens positivas, com mensagens motivadoras. Não, tudo vai dar certo, vai estar tudo bem. Ele nunca aponta para nós o nosso pecado, ele nunca nos aponta uma necessidade de mudança e de arrependimento, né?
Então nós vemos que hoje não é diferente. A maioria das pessoas seguem falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres e falsos pastores. Pessoas que apenas falam que tudo vai estar muito bem, nunca dizem para nós o que nós precisamos mudar, aonde nós precisamos nos consertar e a que ponto nós precisamos nos converter, né? E Jeremias chega a dizer então que aquele que não ouvisse as palavras do Senhor sofreria muito mais sobre as mãos da Babilônia, né? E que os utensílios que sobraram no templo de Jerusalém seriam levados para a Babilônia e depois, no tempo certo, o Senhor os traria de volta àquele lugar. No capítulo 28 e no capítulo 29, nós vamos ver que Jeremias novamente vai voltar a ter problemas com falsos profetas. E esses são Semaías, né? E o profeta Ananias. Eu quero destacar aqui a profecia de Ananias. Ele vai dizer que aquela canga que Jeremias ele colocou uma canga sobre os seus ombros, né? Representando então o jugo que a Babilônia ia colocar sobre Jerusalém. Então Ananias se levanta dizendo que Jeremias estava falando algo que não era de Deus e que Deus tinha uma mensagem através da sua boca. Então Ananias pega a canga que estava sobre o lombo de Jeremias e quebra ela e diz que o cativeiro, que o domínio babilônico iria durar apenas 2 anos. Então Jeremias diz: se o Senhor está falando na sua boca, realmente isso vai acontecer. Porém, Ananias, você sabe muito bem que todos os profetas no passado profetizaram caos, destruição, para levar o povo ao arrependimento. E aqueles que profetizaram paz não conseguiram cumprir aquilo que estavam falando. Irmãos, preste bem atenção nas profecias de Jeremias. Ele está dizendo que muito provavelmente um profeta vai profetizar necessidade de arrependimento. Ele vai dizer para nós que nós estamos errados, que precisamos mudar. Ele vai dizer para nós que Deus espera um conserto de nós. Nós temos que tomar cuidado com aqueles que dizem palavras de elogios, de motivação, que Deus é contigo, que o Senhor... Toma cuidado, amado, né? Então nós vamos ver que o Senhor diz mais para Ananias. Olha o que diz ali o verso 15, né? Que diz assim: escute bem, Ananias, o Senhor não enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Olha o perigo de um falso profeta. Olha o perigo de nós não tomarmos cuidado com o que nós falamos. Irmãos, se Deus te revelar algo, se Deus te passar algo, ou se você sente que é Deus, não tenha pressa de passar para as pessoas. Ore, analise, estude a Bíblia, volte a orar de novo, depois entregue aquilo que Deus está te passando. Muitas das vezes nós confundimos as revelações de Deus com meras emoções. E olha o perigo de você entregar uma falsa profecia para alguém. Assim que Deus falou para Ananias que ele fez com que o povo confiasse em mentiras, olha o que diz o verso 16, parte B. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Então, quando nós entregamos uma falsa profecia, nós estamos colocando aquela pessoa que está acreditando em nós quando mentimos a se rebelar contra Deus. Olha o perigo de uma falsa mensagem, de uma falsa pregação, de uma falsa profecia. Olha o que aconteceu com este homem, verso 17. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. Então, amados, não devemos brincar com coisa séria. Não tenha pressa de falar o que você acha que é de Deus. Não tenha pressa de falar aquilo que você acha que Deus te revelou em sonho, etc. Não tenha pressa de pregar, principalmente quando você está muito empolgado, querendo agradar as pessoas. Não faça isso, não. Vá pela vontade de Deus, para que Deus não te penalize, né? No capítulo 29, então, Jeremias agora vai escrever uma carta para aqueles que já estavam na Babilônia. Nós temos que lembrar que o cativeiro babilônio, ele aconteceu em várias porções, né? Algumas pessoas foram levadas na primeira invasão, outras na segunda invasão e assim por diante. Então algumas pessoas já estavam lá no cativeiro babilônico.
E Jeremias escreve uma carta para eles. E nessa carta Jeremias fala para eles construírem casas, construírem famílias, casarem seus filhos, fazerem plantações para prosperarem naquele local. E ele diz mais, ele diz que se eles procurarem a paz naquela cidade, se eles orassem pela paz daquela cidade, eles teriam paz. Então muitas das vezes nós não temos paz onde nós estamos porque não oramos por isso, né? Precisamos orar mais pela paz. Por exemplo, moro em Marília, né? Precisamos orar pela paz em Marília, pela paz da nossa família, para que ali nós possamos ter paz. É o local onde Deus nos enviou. Deus tem te deixado aqui, então aqui Ele quer te dar paz. Amém? Mas o texto que nós lemos é o texto de número 11. E esse texto vem logo em seguida do verso 10, que diz que logo depois que se cumprirem os 70 anos, Deus traria o povo de volta. Nós já tínhamos falado, né, que Jeremias tinha profetizado o tempo do castigo, né, do cativeiro, e agora novamente Jeremias reforça que são 70 anos. Grava bem isso. Nós vamos ver isso lá em Daniel, vai ser muito importante. Bom, então Deus diz para o povo de Israel: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Irmãos, eles estavam achando que Deus estava sendo ruim com eles de levá-los para a Babilônia. Era um castigo? Era. Era uma penalização? Era. Mas a intenção era Deus fazer com que o coração daquelas pessoas mudassem, né? O coração daquelas pessoas se arrependessem. Então, quando Deus nos penaliza, Ele não tem más intenções. Ele só quer que nós nos convertemos. Porque observa que Ele diz: os meus pensamentos são de paz e não de mal. Deus não queria matar ninguém, Deus não queria destruir ninguém. Se desde o começo eles tivessem ouvido a palavra de Deus e tivessem obedecido a palavra de Deus por meio de Jeremias e Isaías, eles teriam sido levados para o cativeiro em paz, ou talvez nem teriam ido, né? Então olha a importância de nós valorizarmos a obediência à palavra que Deus tem lançado sobre nós. Depois Deus diz que tudo aquilo era para dar para eles um futuro. Meu Deus, Deus sabe muito bem o que faz. Às vezes Deus nos coloca em situações no momento presente para nos dar um futuro, né? Para nos dar um amanhã e nós não entendemos. E olha o que Ele diz: além de um futuro, Deus queria dar para eles uma esperança. Quando isso acontecesse, né? Quando esse futuro chegasse, quando essa esperança brotasse no coração deles, olha o que aconteceu no verso 12. Então vocês me invocarão. Isso vai ser no futuro. Eles vão ter que passar por 70 anos de cativeiro, aprender com seus erros, se converterem dos pecados que cometeram, então eles iriam invocar o Senhor. E o que aconteceria? Se aproximarão de mim em oração. Então, quando Deus nos coloca em sofrimento, a primeira atitude do cristão é orar, é jejuar, é se humilhar, né? Então olha o que Ele diz: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. E o que Deus vai fazer? Deus vai ouvir. Aleluia, glória a Deus. Verso 13: vocês me buscarão e me acharão. Tudo no futuro. Eram coisas que eles não estavam fazendo no momento. Lembra que eles estavam com o coração dividido, metade para Deus e metade para os ídolos, metade para Deus e metade para os reis, metade para Deus e metade para os homens. Mas olha o que Deus queria: vocês me buscarão e me acharão. Quando isso acontecer? Quando me buscarem de todo o coração. Então, naquele momento, algumas pessoas estavam buscando a Deus, algumas pessoas estavam adorando a Deus, mas não por completo. Mas depois do cativeiro, eles iriam voltar a buscar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E então eles achariam a Deus. Ninguém pode achar a Deus buscando a Deus e a ídolos. Ninguém pode achar a Deus buscando a Deus e a outros homens ou outros nomes. O único nome que deve ser buscado é o nome de Jesus. Se você buscar somente a Ele com todo o seu coração, você vai achá-lo. Ele vai se deixar ser achado por você. Ele vai mudar a sua sorte, vai te dar um futuro de esperança e um futuro de paz que você deseja. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você
nessa manhã. Abra seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela sua bondade e pela sua graça. Cremos que o Senhor tem agido em nosso meio, cremos que o Senhor tem feito coisas maravilhosas, ainda que no presente nós não enxergamos. Cremos que o Senhor tem um futuro de paz para nós, um futuro de esperança, aonde nós iremos orar, clamar, te buscar e te acharemos. Cuida de nós, Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal e seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, é humilde, é simples, mas é feito com coração. Deixa o like, compartilha com alguém que precisa e se inscreva no canal. Caso você queira deixar aí um comentário, queira compartilhar alguma coisa com a gente, use o espaço aí abaixo. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e espero que Deus te dê uma ótima quarta-feira.